this computer. Ok. Beleza. Eu queria primeiro agradecer aos meus amigos que estão aqui presentes, além daqueles que estão entrando agora, né? Como Edgar, Imago Mundi, que está aqui também. Eu estou mutando os que não estão fazendo parte. Eu quero agradecer. Cecília Nagayama está aqui também, que Imago Mundi é isso, olha aí. Muito obrigado aos convidados. Bom, estamos aqui agora com pessoas muito importantes aqui dentro da Brasel, dentro do mercado. Eu quero primeiro apresentar a Cecília Lodi, que, se eu pudesse falar dela, seria pouca coisa. Ela deu oportunidade de eu entender mais sobre sucessão, fazer parte de um grupo de leitura que ela tem, ligado à sucessão. Né? Muito legal. Ela é administradora pela PUC, mestre em cooperação internacional pela Universidade de Salamanca, na Espanha, é professora da Fundação Dom Cabral, na área de governança, sucessão, acordos de convivência societária. Cecília Lodi é uma fera nessa área, vai fazer a introdução para a gente. É sim, e é humilde e muito bacana. Queria também falar do Jorge Caetano, que é mestre em administração de empresas pela FGV, é especialista no setor gastronômico, enfim, é diretor, consultor técnico, é proprietário de restaurante, consultor técnico da Brasel, proprietário de restaurante há mais de 40 anos. Ela é uma cantina maravilhosa na Zona Norte, também uma sanduicheria, é um empresário muito conhecido na Zona Norte, participou do programa mais conceituado do programa de sucessão do país, que é o do Grupo Lodi, da doutora Edna Lodi, de quem eu não pude conhecer, que é o professor João Bosco Lodi, os pais da Cecília, e ela também foi a sucessora, né, dentro desse negócio, que é uma coisa interessante. Jorge, muito obrigado pela presença. Muito boa tarde a todos. Francesco Tarallo, que é também conhecido como Tito, da Esperança. Esperança foi fundada apenas em 1958. Tito não estava nem no projeto de vida ainda. Né? Pelé estava sendo campeão do mundo pela primeira vez. E o Tito tem formação na área de administração. Tito é formado em administração pela FMU, em gastronomia pela Imbi Morumbi, fez o curso da AVP, que é a Verati Pizza Italiana, conduz maravilhosamente a Esperança, que é muito conhecida, todos sabem, participou de vários programas de televisão, enfim, é um chefe de cozinha, e enfim, a Esperança. E também a Benedetta fechou já? Você fechou a Benedetta, Francisco? Benedetta, fechei. Depois até é bom que a gente insere esse caso aqui também. Joia, então tá bom. Mas a gente fechei. Obrigado pelo convite. Imagina, e assim, tenho um prazer enorme de falar com o Léo Henri, um proprietário de um tradicionalíssimo restaurante, dos mais tradicionais, que é o La Casserolle, no centro de São Paulo, lá, um bastião de civilidade no centro, né? E também do Bar Térreo, que é a semente que também já está frutificando, do Léo Henri. Léo Henri, formado em Relações Internacionais pela PUC, especializado em gestão estratégica, é da terceira geração do La Casserolle, né? Em sócio do Térreo. Tem uma forte atuação, aliás, muito obrigado pela atuação espetacular que você tem tendo no Brasel, Léo. Aí, participando do Congresso, participando de tudo, é vice-presidente do Conselho Administrativo, conselheiro no turismo, no Observatório da Gastronomia, conselho da Secretaria do Turismo do Estado de São Paulo, pela Abrazel também. Enfim, tem uma forte atuação social. Poucos sabem quando teve um drama que desabou um prédio lá no centro, ali do lado, ele liderou todos os esforços para que aquelas pessoas não entrassem em vulnerabilidade alimentar. Léo, presença muito, muito marcante aqui, todo mundo aqui é fera. Além do que... Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos. Pessoal, eu vou pedir que todos vocês prestem atenção a partir de agora na Cecília Lodi, que nós vamos bater um papo agora, introduzindo o que seria nosso setor, infelizmente, ainda é carente em relação à sucessão empresarial, ao que é sucessão empresarial em bares e restaurantes de forma generalizada. A gente, assim, não atua. Eu, conversando com o Jorge hoje, Jorge falou assim, ninguém gosta de falar de morte, ninguém gosta de falar de saída, ninguém gosta de falar de coisas ruins. Então, a gente evita, e no momento que isso acontecer, parece que ninguém está totalmente preparado.
E muitas vezes a sucessão vira secessão, né, professora? Então, eu peço que você assuma aí seu microfone e possa compartilhar com a gente. Eu vou me montar aqui agora para que a gente possa compartilhar com a gente aí o que seriam os conceitos iniciais, o que a gente poderia pensar em relação a isso, se possível, já pensando no nosso setor de alimentação familiar, tão combalido, mas que acabou aflorando durante esse tempo, curiosamente, a ideia de sucessão. Muito obrigado, Cecília. Obrigada, professora. Marco. Obrigada muitíssimo pelo convite. Eu queria falar um pouquinho sobre esse processo de sucessão e depois eu queria contar uma historinha. Eu acho que as historinhas, elas trazem um pé na terra importante ali para a nossa visão, né? Então, obviamente, você precisa me permitir eu compartilhar a tela. Eu já vou descobrir como faz isso, tá? Bem, enquanto isso, então, deixa eu começar pela historinha, enquanto você procura isso. Eu acho que é importante, se a gente já começar com esse estresse, porque aí a gente relaxa depois dessas coisas. A minha historinha é o seguinte, né? Como vocês sabem, eu fui sucessora ali dos meus pais. Meu pai foi a pessoa que trouxe para o Brasil a empresa familiar no final da década de 60. Escreveu mais ou menos uns 23 livros sobre o assunto, e em 1978, ele já cansado ali de trabalhar para grandes empresas, Abril Cultural, Sharp, Banco Real, foram algumas das empresas familiares grandes que existiam na época, ele resolveu montar um escritório dele, que o Jorge acabou conhecendo ali na Avenida Paulista, né? E eu tinha 13 anos de idade, fui trabalhar ali como sucessora, como muitos de vocês começaram muito cedo na vida esse negócio. Eu aprendi o meu ofício neste negócio, eu aprendi meu ofício fazendo ata de reunião, escutando as famílias chegarem no escritório e falarem ali com meus pais, meu pai e minha mãe, meu pai mais orientado às questões ali de gestão, minha mãe foi a pessoa que trouxe para o Brasil Holding, durante 20 anos foi um dos livros publicados sobre o assunto, e eu fui ajudando ali, conhecendo o meu segmento e ajudando ali os dois nesse trabalho. Eu tinha um equívoco muito grande de achar qual era o papel do sucessor. Eu entendia que se eu ficasse ali trabalhando direito, se eu me empenhasse bastante ali no trabalho diário, de aprender a técnica, eu estaria protegida do mundo, eu estaria sempre com clientes aparecendo ali no escritório, eu estaria sempre ali segura, na verdade, essa era a palavra mais correta. E aí eu fui envelhecendo, quando chegou no final ali da década dos meus 30 e poucos anos, né, meu pai e minha mãe começaram a ficar muito preocupados sobre como é que seria o meu destino, porque eu não era uma caçadora, né, eu era uma boa técnica, né, eu sabia fazer o meu trabalho perfeitamente, eu não era uma caçadora. Quem era a caçadora era meu pai foi um grande caçador, fez a sucessão do Odebrecht, que eu não sei se isso é uma referência hoje em dia, mas fez uma referência à sucessão do Odebrecht, fez a da WEG, fez a da Camargo Correia, fez da Klabin, fez da Gerdau, fez de tantos outros grandes grupos aí, e ele olhava para mim, via uma princesinha Barbie ali e falava, nossa, o que será da minha filha no dia que eu não estiver mais aqui? Ela não vai ter condição de me substituir. E aí eu, completamente alienada do mundo, continuava a minha vidinha até o momento que eles resolveram contratar uma pessoa que venderia a consultoria ali do negócio. O Jorge chegou a conhecer ali essa figura. Essa figura causou um dano muito grande nas relações de família ali. Eu estou pondo as pessoas para dentro, viu, o Marco aqui, estão pedindo, ok. E as pessoas, e essa pessoa, ela causou um grande dano, né? Ela queria ganhar muito poder, queria ganhar muito dinheiro ali dentro da empresa e começou a jogar um membro da família contra o outro ali durante alguns anos, né? Em algum momento dessa trajetória, eu percebi o que estava acontecendo, fui inquirir meu pai, fui inquirir minha mãe, que a gente não poderia continuar com esse nível de conflito dentro da empresa, e assim, como é que é? Casa de ferreiro, espeto de pau, não é isso? E aí
eu fui inquirir os meus pais ali, e eles falaram, não, minha filha, você está reclamando desse rapaz, ele é tão esforçado, esse rapaz veio salvar, você está aí com ciúmes dele, né? E esse negócio começou a chegar numa proporção que um dia eu tomei a grande decisão errada, né? De perguntar para minha mãe, ou ele ou eu, você pode escolher. Se você quiser que ele siga na consultoria, né? Apoia ele, se quiser que eu siga na consultoria, apoia a mim. E minha mãe, como o Jorge também já conhece bastante, uma pessoa bastante educativa nas suas questões, né? Ela falou assim, então você está na rua. Você vai para a rua porque você tem que aprender a ser humilde, você tem que aprender a abaixar a cabeça, você não manda nada aqui, né? E eu fui ali com os meus 36 para 37 anos, já era uma mulher formada ali, né? Eu fui para a rua, né, com o sobrenome do meu pai, imagine só, né, carregando um lodge ali nas costas, como é que eu ia explicar para o mercado que a minha sucessão tinha dado totalmente errado, né? O problema na empresa continuou, né? As coisas começaram a complicar mais ainda na mão desse rapaz. Meus pais, minha mãe mais especialmente, percebeu isso em 2002, essa história não é muito antiga, e numa briga ali com esse rapaz resolve ir embora, e ela liga para mim e fala o seguinte, e aí, Cecília, você volta? E eu, metade espanhola, metade italiana, o sangue que tenho, que também o Jorge aqui também me conhece, falo de jeito nenhum, porque quem me mandou embora foram vocês, não foi o rapaz, né? Eu não volto de jeito nenhum. Isso era março de 2002, meu pai trabalhando desesperadamente para cobrir os problemas todos que esse rapaz tinha gerado, para em algum momento cobrir caixa, trabalhando, viajando, feito um louco. Chega em agosto, meu pai vai para a mesa do cateterismo e morre. Então, ele morre ali, ele tem um AVC numa terça-feira, na sexta-feira ele falece, e ele é enterrado, né, no sábado, e a minha vida vira de ponta cabeça. Né? Jorge acompanhou essa época, né? Foi ao enterro, muito obrigada, agradeço, e ele sabe o quanto foi a vida real caindo nos meus ombros ali, pai morto, dívidas para pagar, minha mãe chorando feito uma desesperada, meu irmão médico, como é que essa menina aqui a Barbie de plantão, vai sobreviver a esse tsunami. E aí, durante 3 anos da minha vida, né, eu me incumbi de uma promessa que eu fiz, inclusive, no túmulo do meu pai, dizendo que eu não pensaria em mim durante 3 anos, que eu colocaria tudo em ordem, que eu tentaria colocar o máximo possível ali as coisas em ordem para que eu pudesse ter vida novamente. E realmente durou mais ou menos entre 3 anos e meio ali, foi o tempo que durou viajando pelo Brasil inteiro. Em algum momento tive pessoas que me apoiaram muito, falando, não, pode confiar nessa menina, ela consegue, pode ir, e de alguma forma o mundo foi me ajudando. Eu sei que ao final desse projeto eu tinha me tornado uma outra pessoa, né? Eu tinha me tornado uma caçadora, né? Uma pessoa com capacidade de trazer o caixa para dentro da empresa, uma pessoa com capacidade de resolver os problemas que eu não tinha antes desse advento. Né? E aquilo que até então a gente de alguma forma orientava e ensinava em PowerPoint, eu tive que aprender na realidade, na verdade, né? E eu acho que o Jorge me conhece muito antes de eu ser o que eu sou hoje, né? Em algum momento as pessoas que me conheceram antes olham para mim e falam, nossa, isso aqui não é bem a Cecília que eu conheci, eu mudei a maneira de falar, eu mudei a maneira de colocar as minhas ideias. E claro que vem a idade, isso aconteceu há 18 anos atrás, né? Mas eu acho que, de alguma forma, eu aprendi o que um sucessor, de fato, passa por um processo de sucessão, principalmente quando esse processo de sucessão é feito por um falecimento abrupto. Não é necessariamente planejado. Não é que meu pai não tenha pensado nisso em nenhum momento, mas, assim, ele achava que ele tinha tempo, né? Meu pai morreu com 68 anos, minha mãe com 67 anos se viu naquela situação, e na segunda-feira de manhã, após eu ter enterrado meu pai, 70% dos clientes falaram, eu não quero mais trabalhar com você. Você não é seu pai, você é uma mulher, você tem 38 anos, é ainda uma garota, e eu estou cancelando o nosso contrato. Então, esse foi o cenário que eu encontrei nesse tsunami, posteriormente ao falecimento do meu pai. Algumas lições, então,
eu queria trazer agora sob o ponto de vista mais teórico. Obviamente, eu vivenciei isso na prática um pouco depois, né? Então, o Marco já me passou aqui o comando do anfitrião. É importante que a gente fale o que de fato significa essa sucessão, né? Então, vocês me perdoem começar essa conversa por essa história, mas é mais para vocês entenderem que o processo de sucessão é um processo de percepção, é um processo de despertar para a vida, não é só um processo com ferramentas objetivas de gestão que estão numa prateleira. Algumas ferramentas de sucessão estão na prateleira, mas quando elas vêm para a realidade, em algum momento elas não se encaixam, né? Pelo menos não, às vezes, no tempo que as pessoas encaram que esse processo tem, né? Então, eu vou começar bem um pouco sobre uma fotografia de uma família. Aqui a gente tem o Léo já na terceira geração, ele deve saber bem o que significam essas etapas aqui. Então, eu tenho ali na primeira geração, como eu tinha ali nos meus pais, né? Um casal, normalmente a mãe toca o caixa, o pai cuida da cozinha, no caso de vocês, né? Vai organizando ali o negócio. Existe muita pouca dedicação de fato aos filhos, né, o trabalho, a gente precisa trazer dinheiro para casa e não dá muito tempo de ter qualidade de vida como as novas gerações pedem, né? A gente precisa estar trabalhando feito um doido ali para que esse negócio decole, né? Há uma concentração muito grande das decisões na mão do pai. Esse pai tem uma visão muito clara de onde ele quer chegar. Ele não consegue explicar essa visão, mas ele consegue dar ordens de forma que as pessoas reajam a essa visão e vai se construindo ali esse projeto, seja uma consultoria, seja um restaurante, o que for, e ele vai tocando a máquina, né? Ele vai se sacrificando muito, ele vai se isolando muito em torno daquilo que ele acha que vai ser a grande segurança da família, que ele vai trazer uma qualidade de vida que em algum momento ele não teve, né? Porque normalmente essas pessoas vêm de uma vida de mais necessidade, e ele vai tocando. Ele vai trazer a família, que ele confia muito nessa família para dentro da consultoria, do restaurante, do que for, e ele confia muito pouco em estranhos, né? Pessoas que não têm o sobrenome dele, principalmente em dar autonomia, em dar liberdade de ação para essas pessoas. Essa primeira geração, ela é meia avessa à profissionalização. A profissionalização existe a partir do momento que essas pessoas obedecem a ele. Se não obedece, se tiver muita autonomia, ele não vai lidar bem com este fato. E ele vai ter uma dificuldade muito grande de treinar os filhos se dividem em grandes sábios, maravilhosos, gênios da humanidade, e pessoas que vão quebrar o restaurante no segundo seguinte. Imagina se eu vou passar esse restaurante para o meu filho, ele quebra em 5 minutos se eu estiver na mão dele. Ele não consegue avaliar, com certeza, quando ele olha para os filhos, a capacidade dos filhos, ele vai ser pré-conceituoso. Ou meus filhos são geniais, ou os meus filhos são uma topeira, não há um meio termo entre esses dois filhos. Essa pessoa vai lutando, não planeja a sucessão, até porque, se ele planejar, ele está dando a amante dele para o filho dele ou para a filha dele. Eu não estou disposto a dar uma coisa que eu construí com tanto sacrifício, assim, de mão beijada. Já escutei, inclusive, fundadores falarem, eles que comprem a minha parte, porque eu saí do nada e meus filhos vão ter que sair do nada. A virtude da primeira geração é que eu tenho uma cabeça só pensando, né? Então, esse modelo de gestão mais autocrático, esse modelo de gestão que foge a uma profissionalização mais autônoma, né? Esse modelo de gestão que está muito dependente da figura do fundador, funciona porque eu tenho um fundador. Mas esses filhos começam a crescer, esses filhos começam a casar, começam a ter influência de outras famílias chegando, começam a ter netos nessa conversa e começa a ter um embrião de uma primeira crise que vai derrubar 70% das empresas familiares entre a primeira e a segunda geração, que é a crise de liderança. Quem é que vai comandar esse negócio, né? Quem é que vai dar essa visão que o fundador, que agora começa a ficar mais velhinho, ou se ele morreu abruptamente, como no meu caso, e como é que eu vou dar esta visão? Porque agora ele olha e ele não é mais dono sozinho desse negócio, agora ele tem seus irmãos
que, de alguma forma, vão dar os seus pitacos também, querem reclamar do cardápio, querem falar que a comida está muito salgada, querem escolher o tipo de cliente, começa a, de alguma forma, intervir naquilo que seria um fator crítico de sucesso, uma alma daquele negócio ali. Eles começam a disputar, através de pequenos comentários ali, a liderança dessa pessoa que pode ter sido escolhida pelo pai, né? Mas que a sucessão não acontece através dele, acontece pelo sustento desses novos elementos que sobem nesse tabuleiro de xadrez. Não é, o pai pode até falar, olha, fulano, você vai ser o gestor desse negócio, mas a família pode falar, não, mas agora eu quero voz, agora somos iguais, nós somos irmãos nesse negócio, né? Quem é ele para achar que vai vir aqui mandar em mim? Essa é a primeira crise na segunda geração. Aquele modelo que funcionava de autoritarismo na primeira geração não vai mais funcionar na segunda geração, porque enquanto eu entendia de psicologia, de como funcionava a cabeça do fundador na primeira, agora eu tenho que olhar e entender sociologia. Como é que esses irmãos, né, vão combinar esse modelo de governo para poder fazer esse negócio funcionar? E surge aí o primeiro assunto, que é o assunto da governança. Além disso, e eu acho que talvez mais perigosa que a crise de liderança, começa a surgir uma segunda crise. Aquele pai na primeira geração, ele passava pela, vamos dizer assim, ele abria mão de todo o luxo, todo o dinheiro, né, as viagens e tudo mais, porque ele tinha um projeto na cabeça, ele queria que aquele projeto acontecesse. A segunda geração, ela foi criada numa condição financeira melhor, né? Ela foi criada já com um pouco mais de luxo, estudando em melhores colégios, trocando o carro todo ano, em algum momento viajando para fora, e ela não está disposta a fazer nenhum tipo de sacrifício financeiro nessa conversa. Então, aquele modelo de segurar um pouco o dinheiro dentro da empresa, ser um pouco mais conservador na distribuição de lucro, começa a causar uma fome muito grande desses novos donos desse negócio, que agora falam, bem, meu pai não usufruiu nada disso, eu quero usufruir bastante desse negócio. Né? E começam a discutir quanto é que eles vão tirar disso. Né? Então, além da crise de liderança, começa a haver uma segunda crise, que é a crise de remuneração. Eu quero o meu negócio, eu quero ganhar dinheiro com isso, mesmo que eu não esteja indo bem, não importa, você que está na gestão, que se diz o sucessor, tem a obrigação de sustentar essa família. E, a partir disso, esse gestor começa a tentar equilibrar esse ambiente mais político, né, da família, ali montada ali no fio elétrico, olhando esse negócio lá de cima, querendo saber, e aí, qual é o meu? Junto com as adversidades do mercado, né, com as dificuldades que um negócio dá. Esse negócio chega mais ou menos a um tamanho que fica impossível eu alimentar a família na medida em que ela quer ser alimentada. Eu não consigo prover tanto lucro desse negócio. E a família fica indignada. Como assim que eu tenho o meu investimento aí e você não me dá esse retorno? Da segunda geração para a terceira geração, se esses irmãos conseguem, de alguma forma, organizar essa governança e conseguem, de alguma forma, criar regras para reinvestimento e distribuição, eles conseguem chegar aqui à terceira geração. E dos 100% que começam na primeira geração, vão morrer 70% na segunda geração e vão morrer 25% na terceira geração, chegando aí ao final de 3 gerações, apenas 5% das empresas vivas, não por problemas de mercado, mas por problemas causados por elas mesmas. Né? Este é o grande problema. O que eu tinha de alinhamento ali, que eu sabia onde que eu queria chegar na primeira geração, eu tenho tanta gente na terceira geração que eu não consigo costurar poder para tomar as decisões. Eu tenho um capital muito pulverizado, né? Eu deixei isso muito solto, eu não fiz um estudo societário ali para organizar como é que esses núcleos estariam patrimonialmente, eu não fiz nenhum estudo para criar novas fontes de receita para esta família, para que ela pudesse ter um pouquinho mais de independência desse negócio. Os conflitos nessa geração, até porque não são mais irmãos, são primos,
E há um distanciamento emocional maior entre essas pessoas. Na terceira geração, esses conflitos são muito grandes e essa empresa normalmente se rompe e acaba falecendo, né? Fracassando mesmo. Se existe um pouco de luz, de sabedoria nessa família, aí, o Léo, né? Ele vai ter a obrigação de pegar essa curva de falecimento, né, desse ser orgânico, que é a empresa, e tentar, em algum momento, alongar um pouco mais, trazendo algumas ferramentas, né, que são elas, né, estrutura de governança, definição dos papéis de cada um, definição dos sócios que não estão na gestão, definição dos sócios que estão na gestão, um planejamento sucessório preventivo, não quando o pai já faleceu, né? Como é que vai ficar a remuneração desses sócios no futuro, aonde a gente vai arranjar mais renda para, de alguma forma, a família estar segura. Então, se a gente conseguir diálogo, né? Se a gente conseguir que essa família converse e que ela entenda que existem minas terrestres no meio do caminho, elas vão conseguir suportar aí até a terceira geração. Eu tenho uma família que eu cuido há muitos anos, de quarta, de quinta geração já está. A quinta não está no poder ainda, mas ela já está com uma faixa de idade de 25, 30 anos. A empresa tem 90 anos, mas a cada momento da vida dela, eu acompanho essa empresa mais ou menos há uns 15, 20 anos, é mais que 15 anos, sem dúvida, e você percebe que ela tem encruzilhadas. Nesse momento, a gente está numa encruzilhada. A presidente dessa empresa está se afastando depois de quase 25 anos no poder, né? No poder, tentando organizar isso, e isso é uma encruzilhada. Como é que essa família vai, sem essa parede protetora da empresa, vai se comportar perante essa empresa? Ali eu tenho 102 sucessores salivando para entrar, para ver como é que faz nessa empresa. Imagina a quantidade de receita que eu tenho que gerar para alimentar 102 sucessores no futuro, né? Eu comecei invertindo a nossa conversa exatamente por isso, né? Porque eu queria mostrar que isso aqui não acontece só em PowerPoint, isso acontece na vida real. Então, logo após o falecimento do meu pai, né? Então você olha a primeira geração se extinguir rapidamente, naquele sábado à tarde, logo depois do cemitério, e o Jorge lembra dessa fase, eu vou tirar um pouquinho isso para ver vocês aqui. E eu voltei para casa e eu sentei com meu irmão e com minha mãe falando, como é que vai ser esse negócio, né? Agora que o papai terminou, a gente está com essa encrenca aqui gerada por aquele diretor, como é que vocês enxergam que seja isso? E o Jorge lembra o estado emocional em que eu me encontrava, né, Jorge? Assim, eu consegui chorar meu pai 3 anos depois que o papai morreu. Eu não tive tempo e eu não tive condição de parar para chorar nem no banheiro com meu pai, porque a encrenca que eu estava era tão grande que quando eu relaxei, eu me lembro muito bem de... Eu comecei a chorar meu pai quando eu escutei a voz dele numa entrevista de um programa de televisão. E aí o baque veio, e aí a realidade veio, eu falei, nossa, eu perdi meu pai. Naquele momento eu não tinha condição de pensar que eu tinha perdido meu pai, porque eu tinha uma orfandade técnica, eu tinha uma orfandade patrimonial, eu tinha uma orfandade gigante ali. E eu sentei ali na biblioteca com minha mãe e com meu irmão e falei, como é que vai ser esse negócio, né? Meu irmão estava para casar em 2 meses, falou, não, Cília, eu não caso mais, ele não deveria mesmo ter casado na época, porque acabou se separando, mas assim, falava, não, eu não caso mais, eu volto para ajudar. Eu falava, brother, como é que você vai voltar para ajudar? Você não entende nada desse assunto, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pacto aqui, e aquele que seria o nosso acordo societário, que é uma peça tão importante ali para todas as empresas, foi feito ali um pacto entre nós, falando, olha, toda vez que a gente for tratar algum assunto mais complicado, tipo a gente tem fazendinha de leite, a gente tem alguns imóveis e tudo, toda vez que a gente tratar desses assuntos, eu chamo você, eu chamo a mamãe. Mas todo o resto que refere-se ao negócio em si, por favor, me deem carta branca, porque eu preciso gerar caixa para essa empresa está precisando desesperadamente. E meu irmão teve uma sabedoria ali, muito jovem, ele tem 7 anos menos que eu, falou assim, pode deixar, a gente vai combinar desse jeito. E aquele pacto naquela biblioteca naquele dia vale até hoje. Quando eu e meu irmão precisamos resolver alguma coisa, a gente ainda se liga.
não é formal como uma governança, como uma sala de conselho de administração, mas basta que a gente converse e fala, podemos fazer isso? Olha, eu vou fazer aquilo, você topa? E a gente mantém ao longo desses 18 anos essa liga, né? Essa condição da gente conversar e um pacto, acho, de mim e dele, isso não foi convencionado, de que a gente nunca vai brigar por dinheiro, que a gente vai tentar o máximo possível resolver as questões ali, porque a gente viu quantas empresas quebraram porque a família brigava por dinheiro, né? Então, por tudo isso, né, a gente eu tentei na época, isso não foi tão consciente assim, eu acho que foi mais por instinto, montar todas aquelas ferramentas de proteção naquele momento, naquele final de semana, né? Uma estrutura básica de governança, mesmo que em 3 pessoas, né? Um mandato, né? Como é que ficam os grandes assuntos, separando as alçadas, né? O que a gente trata junto, o que eu posso tratar de separado, fazendo um pacto, a gente não chegou a fazer um acordo societário, mas fazendo um pacto de como a gente iria agir nos próximos tempos, nos reunindo, né, de tempos em tempos para ver como é que a gente ia lidar com tudo isso, né, que são as grandes ferramentas desse processo. E se eu for pensar, né, como eu aprendi o meu ofício, eu aprendi caminhando, né? Por mais que a escola ensine, aí o Jorge ensine a todos eles o que fazer, a gente só aprende a sucessão quando a sucessão acontece, né? E eu acho que, inicialmente, ali, é isto. Marco, eu funciono bem com perguntas, Marco, né? Então, eu queria poder, antes de abrir para os 2 outros testemunhais, que as pessoas perguntassem. Na verdade, assim, eu vou pedir para que todos que queiram fazer perguntas, mandem para mim, que eu vou mandar para você. Ah, ok. Tá. Essa é a primeira questão, tá? Então, todos aqueles que quiserem mandar pergunta, e até porque está sendo gravado, eu espero que depois muita gente não possa ter visto. Veja, mas eu tenho uma pergunta, já, Perfeito. Pergunta óbvia. Logicamente, bares e restaurantes, negócio de alimentação fora do lar, tem particularidades. E eu sei que você faz de grandes empresas, mas você também tem alguns poucos casos, como o caso do Jorge, que você citou várias vezes. Imagina, só ajudo ele como amigo. E que você, assim, o que você entende que pode ser feito? Vou reformular minha pergunta. Durante a pandemia, bares e restaurantes passaram por profunda crise. Ok, não foram só para isso, mas nós estamos falando só com gente dessa área. Quando você tem uma crise desse tipo, normalmente aflora as questões que estavam adormecidas em relação a você devia ter feito isso, você devia ter feito aquilo, teria sido muito melhor se a gente fizesse tal coisa. Todas as decisões certas passam a ser erradas, as saídas. Qual que seria, nesse momento de retomada de bar e restaurante, uma sugestão sua, uma orientação sua, para que os negócios já tem tanta coisa atrapalhando do modo externo, o que do modo interno você acredita que seja importante para bares e restaurantes nesse momento de repensar, retomada, inovação, é muita coisa ao mesmo tempo, e tem essa questão que da natureza da própria empresa, como você colocou. Qual seria a sua orientação, sugestão, de forma genérica, lógico, ninguém está querendo resolver o problema numa live, mas qual seria, assim, genericamente uma orientação? O que fazer agora, nesse momento em que existe uma crise instalada de caixa, de o que nós vamos fazer agora, as decisões que são prioritárias, todo mundo quer dar palpite, né? É como se o seu irmão agora chegasse assim, olha, nós estamos numa crise, vamos tentar fazer tal coisa, mas isso é médico, né? Enfim, o que seria? Está acontecendo isso, né? O médico está vindo lá e falando um monte de coisa. Então, conta aí o que você imagina que seja. Então, assim, eu já sou uma pessoa mais velhinha, né? Eu ainda finjo que eu tenho mais mocidade, mas eu sou uma velhinha. Então, quando eu era pequena... Você sabe que eu sou mais velho que você, né? Então, é mesmo? Nossa, estamos péssimos aqui. Enfim, mas eu já sou mais velhinha e quando eu era jovem, minha mãe levava a gente para passar o Natal nesses hotéis de veraneio. Eu tinha aquele de São Pedro, né, que é um hotel escola, né, maravilhoso ali. E nessa época não existia muita televisão, desse jeito eu vou entregar a nossa idade, mas não existia muita televisão. Televisão no quarto de jeito nenhum, tinha uma televisão ali no hall, e olhe lá. E o que a gente tinha? A gente descia à noite para jantar
E a gente ia jogar buraco, né? Ia jogar pôquer, ia jogar essas coisas. Então tinha aqueles salões imensos, cheios de mesa com aquele feltro verde, e a gente chegava do lado de estranhos e falava, é buraco? Posso sentar para jogar? E a gente sentava, e a primeira pergunta que a gente fazia é, quais são as regras do jogo aqui? A gente está jogando buraco, vale lavadeira, posso descer com coringa, né? Posso bater sem canastra? As perguntas, quem joga buraco sabe do que eu estou falando, pelo amor de Deus. O que a gente estava fazendo ali? A gente estava definindo algumas regras para que a gente pudesse ter a tranquilidade de jogar um bom jogo. Porque o duro é você não definir nenhuma regra e botar uma canastra de coringa na mão na hora que você for dizer, não pode canastra de coringa, me desculpa. Mas ninguém me avisou que não podia canastra de coringa. O que é isso na nossa vida, né? A pandemia fez todo mundo voltar para o sofá de casa e, em algum momento, repensar o próprio negócio. E nada melhor neste momento de repactuar esse jogo. A gente está jogando o quê? O baralho é o mesmo, mas eu posso jogar buraco, tranca, pife-paf, truco, pôquer, eu posso jogar um monte de jogo com o mesmo buraco. E eu tenho que sentar com os meus pares e falar como é que a gente vai fazer, aquela frasezinha que eu pus no sábado, como é que a gente vai fazer isso funcionar? Né? Vocês apostam que eu tenho condição técnica para tocar isso? Vocês gostariam de trazer outras pessoas para sentar nessa mesa de decisão para nos ajudar a pensar alguma coisa? Leia-se aí. Podemos trazer um conselheiro independente para a gente pensar junto como é que a gente sai dessa sinuca de bico? Será que dá para a gente reduzir um pouco a retirada dessa empresa, para essa empresa ter fôlego, né? Então, eu, por exemplo, faço há muitos anos um acompanhamento de concessionárias de veículos de várias marcas. Eu trabalho para as associações, Marcos sabe disso, né? E em 2013 começou uma grande crise de concessionárias que durou até 2016. E de 3 mil pontos de venda no Brasil inteiro, morreram 1.600 pontos de venda no Brasil inteiro. A mortalidade foi mais do que 50%. E essas empresas que conseguiram sobreviver a este tsunami, que foi um tsunami deles, né? Hoje vocês estão vivenciando o tsunami de vocês, né? Cada um a sua época. Eu tive o meu, né? Cada um a sua época. E esse tsunami deles, as famílias que conseguiram sobreviver, porque elas tinham uma segunda, uma terceira fonte de renda, que em algum momento eu vou tirar o pé do acelerador do restaurante, ali no caso de vocês, vou receber de outras fontes de renda e a gente vai conseguir, de alguma forma, manter um pouquinho do meu padrão e conseguir ver como é que a gente faz com este problema aqui. Muitas das concessionárias sobreviveram exatamente porque elas tinham uma prudência econômica, né? Uma prudência na retirada que eu acho que ajudou a empresa a se salvar. Essa é aquela crise da primeira para a segunda geração. A segunda crise é quem é que vai tomar as decisões, é aquele pacto que eu fiz com meu irmão. Até determinados valores, eu vou sozinho, vocês topam que eu posso tomar essas decisões? Acima de determinados valores ou em alguns outros temas, a gente senta para conversar. Esse processo de divisão das alçadas na governança é a segunda lição de casa que eu tenho que fazer durante a pandemia. E, obviamente, a terceira, né, é sentar no caixa. Né? Quer dizer, não tem nenhum gasto que não seja combinado, não seja nenhum gasto que não gere valor. Não podemos brincar com nada disso nesse momento. E exatamente porque a pandemia nos colocou no sofá, inicialmente a gente tinha tempo para pensar nisso. Eu nunca trabalhei tanto como eu trabalhei na pandemia, né? Mas de uma maneira diferenciada, né? Assim, agora, Cecília, a gente quer ir com mais calma. Agora, Cecília, eu não quero mais assim, achar que tudo vai se resolver no decorrer do período, que tudo vai conspirar para dar certo. Agora eu quero sentar mesmo com os meus familiares e conversar sobre esse negócio de sucessão, porque eu não tenho mais idade, os mais velhos falando, eu não tenho mais idade para segurar esse tranco, né? Eu preciso de uma luz de como é que o meu filho, que eu acho que é um ponto, né, na maioria das vezes, pode tocar esse negócio bem, né? Enfim, eu não sei se eu respondi você, tá, Mar? Cecília, respondeu bastante coisa. Desculpe. É incrível que 40 minutos com você passam muito rápido. É mesmo, certo? Desculpa. Uhum. Mas assim, eu sei que se você quiser botar no chat o seu e-mail para que as pessoas possam mandar alguma coisa, ou você
Vou fazer diferente. Eu vou botar o meu e-mail no chat e distribuir as perguntas, tá bom? Aqueles que quiserem passar diretamente no chat as perguntas, fiquem à vontade, tá joia? Mas, de qualquer forma, você vai ditar as perguntas para mim, porque ou eu me concentro aqui, ou eu me concentro no Olha aí, ó, chat. o Maurício, não funciona é o Maurício que mandou aqui para mim. Em uma família já fragmentada, onde o diálogo... E, ó, esse eu vou deixar para depois. Em uma família já fragmentada, onde o diálogo de assuntos, não vou falar quem mandou, não, é outra pessoa. Em uma onde o diálogo de assuntos difíceis já é desafiador, às vezes temos um membro da família que possui melhor trânsito entre todos os sócios majoritários. É aconselhável que o membro assuma esse papel de mediador? Existem consequências positivas e negativas desse papel protagonista? Como você enxerga isso? Eu vou passar isso aqui para você e nós vamos... Depois vou mandar a resposta diretamente para quem perguntou, tá bom? Que eu já vi quem quer. Mas eu posso, de alguma forma, responder aqui amplamente. Eu acho que o exercício de um é o exercício do outro, Marcos. Então, se você quiser, você tem 2 minutos que eu vou sacrificar do Jorge, que ele merece. Só que sempre se sacrificar por você. Desculpa. Ele então, sempre merece sacrificar por você. Família complicada, a ferramenta para a família que não consegue conversar chama-se transparência. Quanto mais eu dou informação para a família, mais ela se desarma, ela não tem mais argumentação para ver boatos e tudo mais. A pessoa que tem mais trânsito dentro dos sócios controladores, ela pode fazer esse papel, ela deve fazer este papel. Só que à custa de envelhecer muito rapidamente, tá? Então, nessa família dos 102 sucessores, eu tenho uma médica ali, o Jorge conhece quem é, eu tenho uma médica ali que ela assumiu a presidência da empresa e ela faz esse trânsito muito bem. Só que isso desgastou ela muito e todos os dias é muito difícil, porque ela escuta muita bobagem e ela tenta filtrar tudo isso em prol desse quase dever de levar a empresa para a próxima geração. Eu acho que a palavra é essa mesmo. Ela se sente assim, como um propósito, como um sacerdócio. A pessoa tem que fazer isso, sim. Desculpe roubar o tempo do George. Não, mas rouba mais um pouquinho, porque eu queria que, se você vai... É aconselhável que o membro assuma esse papel de mediador. Você falou que é aconselhável. Sim, é mais que aconselhável, deve. Né? Existem consequências positivas e negativas para esse papel. Você colocou as negativas. Tem alguma consequência positiva? Essa é a pergunta. É que, assim, liderança, para mim, é um peso, não é um privilégio. Né? Liderança é um peso. Você carregar a família nas costas é muito mais difícil para a sua vida pessoal, é um sacerdócio, é abdicar de todo o resto. Então, assim, qual é a vantagem da liderança, o que você está me perguntando, né? Assim, a liderança não é uma opção. Quando você está numa encrenca enorme, numa sinuca de bico, você não tem opção. Eu não sei se eu quero ser líder ou não. Meu filho, o circo está pegando fogo. Ou você assume ou o negócio vai para a cucuia. Então, acho que é mais um peso, né? Mais um dever, assim, sinceramente falando. Cecília, assim, eu, por minha parte, gostaria de escutar muito você. Eu já vou deixar o convite aqui para uma outra vez para poder conversar mais. Muito legal. Assim, nosso setor é muito necessário a gente ter esse tipo de reflexão, de estar muito, às vezes, dentro de outros aquários que a gente não consegue enxergar. Eu admiro muito o seu trabalho, você sabe disso. Você, como pessoa, também tem um apreço profundo por você, pela sua mãe. Enfim. Muito. E eu agradeço assim, a sua presença. Você está convidado, eu sei que seu tempo é valioso. E, assim, nós vamos, assim, eu vou passar agora para aquele que até se tem o Jorge nunca fez nada de bom para mim, praticamente. Na verdade, ele fez uma coisa ótima, que foi ter me apresentado a Cecília lá há uns 12, 15, há uns 15 anos praticamente. Então, eu chamo o meu amigo, brincadeiras à parte, que a gente está companheiros aí de luta há tantos anos, Jorge Caetano. Muito obrigado. Cecília, muito obrigado. Jorge, aparece aí, Jorge, é você. Cadê você, Jorge? Muito boa tarde a todos, eu estou aqui, Marco. Para variar, você já vem me sacaneando, né? Que é eu começar a falar depois mais ou menos depois de um show dos Beatles, eu venho e faço o meu show de marionete. É mais ou menos isso aí que você fez comigo, né? Não que fosse surpresa, porque você sempre faz esse tipo de sacanagem comigo, mas tá bom, faz parte do jogo, né? Não que eu já não esperasse.
Muito boa tarde a todos, eu sou o Jorge Caetano. Estou tendo essa grande oportunidade de falar a todos vocês, depois da minha irmãzinha adotiva profissional, a Cecília, uma grande profissional. Os pais dela foram meus pais adotivos profissionais também. Tive essa grande oportunidade na minha vida de participar desse programa. Então, eu estou aqui para contar um pouquinho também da minha historinha de vida para vocês. Eu sou da segunda geração. Infelizmente, fui obrigado a fazer a sucessão há 4 meses por causa do falecimento do meu pai. Ele estava firme e forte, tocando os negócios, era o primeiro a chegar, era o último a sair, um grande trabalhador. E a nossa família era uma família comum, um casal, meu pai e minha mãe. Minha mãe era o cérebro da dupla, uma pessoa de vanguarda, que pensava sempre na frente, e o meu pai era um grande trabalhador. Ele sempre foi, é que nem eu falei, ele era o primeiro a chegar em qualquer negócio que ele fosse sócio e o último a sair. Eles começaram os seus negócios do zero mesmo. Minha mãe já tinha um pequeno negócio, muito jovem, na época em que a mulher não tinha absolutamente voz, ela já tinha o seu negócio próprio. E o meu pai a conheceu quando era enfermeiro, depois ele virou motorista de táxi, e depois, incentivado por ela, ele abriu também o seu primeiro negócio, no setor de bares e restaurantes. Então, a gente trabalhou muito, e ele é o típico fundador mesmo. Passava o dia inteiro fora de casa, não tinha tempo para os filhos. A vida dele eram os negócios e ele sabia bem aonde queria chegar. Sacrificava tudo que fosse possível e imaginável para prover o bem-estar da família, né? Isso é típico do fundador. Eu comecei a trabalhar com ele muito cedo, aos meus 15 anos, né? Hoje eu estou com 55. Eu fiz um breve intervalo de 3 anos, onde eu fui trabalhar na empresa, em empresas privadas, em outros ramos e como funcionário, né? Trabalhei pouco tempo, vi que não era bem aquilo que eu queria para o meu futuro. E quando eu saí da empresa onde eu estava, comecei a receber convites de grandes empresas para voltar a trabalhar como técnico, que é o que eu fazia na época, né? No setor de informática. E eu percebia que não era bem aquilo que eu queria. Então, do nada, assim, sem mais nem menos, comecei a ajudar a família no setor administrativo, que era uma seção onde o meu pai não atuava, ele ficava mais no operacional, né? E começamos a tocar assim. Apesar disso, depois de 1 ano, 2 anos, apesar de estarmos em áreas completamente diferentes e supostamente não bateriam uma área com a outra, né? O meu relacionamento profissional com ele era muito ruim. Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, eu sempre fui muito de buscar conhecimento, e eu não me satisfazia com aquilo que eu estava vendo no meu dia a dia, né? Isso trazia muitos embates, né? Porque a gente também tinha sócios, não éramos só nós na empresa. Isso me doía muito porque começava a afetar o lado familiar, e não só o lado profissional. Eu sabia bem separar as duas coisas, mas ele não tinha muito a fronteira. Então, me deu um dia, eu li um artigo no jornal da doutora Edna Lodge, mãe da Cecília, e que falava exatamente aquilo que eu estava passando na época. Era uma situação de angústia profissional que estava se transferindo para o setor pessoal. Estava dilacerando a família e afetando já as relações familiares. E nesse artigo que ela escreveu, ela abordava esse tipo de relação. Eu achei muito interessante
e fui procurar a doutora Édia no escritório deles, lá na Paulista, conhecer a proposta. Qual era a proposta? Formar sucessores, né? E quando eles falavam em formar sucessores, eles não queriam dizer formar apenas o profissional sucessor. Eles formavam o profissional sucessor e formavam também a pessoa sucessor. Então, era um programa extremamente abrangente que fazia você crescer nas duas pontas, tanto como pessoa quanto como profissional. Então, a gente participou de vários tipos de atividades, eram programas culturais, eram visitas técnicas, eram leituras de livros técnicos, leituras de livros não técnicos. E aí você é obrigado a parar para pensar, puxa, mas para que eu estou fazendo isso, lendo filosofia, indo em museus, assistindo esses filmes esquisitos, que não tem nada a ver com o que eu faço? Eu queria saber o que eu faço, eu quero curso técnico, eu quero saber curso de fazer cardápio, quero aprender a fazer comida, eu não quero saber quem foi Nietzsche, eu não quero visitar uma exposição de Rodin, eu não quero ler um livrinho qualquer aí, eu quero saber disso. E depois de muito tempo, quando você amadurece, aliás, depois de muito tempo, não. Depois de pouquíssimo tempo, você aprende a ler as pessoas. E não somente a ler o aspecto técnico da situação. E é muito mais importante para você aprender a ler pessoas do que você aprender a ler uma coisa mais técnica, sendo que isso qualquer um pode fazer. Isso foi de grande, mas de grande auxílio no decorrer, com o passar do tempo, me livrou de imensas enrascadas que você nem sabia que você estava entrando. Mas, às vezes, esse tipo de formação que você, sucessor, não acredita que precisa, eu também não acreditava, eu sei o que vocês passam, né? Mas você precisa sim. E eu dei a tremenda sorte de cair no meio desse pessoal aí que a Cecília falou. WEG, Volkswagen, concessionárias, e eu, pobre peãozinho lá, eu fui o projeto social deles, quando na época nem se falava muito dessa história de projeto social. Eu me considero realmente um grande sortudo. E nesse meio tempo também não foi descuidado a parte profissional e técnica. Então, além desse aspecto de crescimento como pessoa, também foram abordados no processo sucessório várias leituras técnicas, vários cursos técnicos para você poder crescer como profissional também. Então, como é que foi a minha trajetória? Foi mais ou menos assim. A gente veio, no decorrer das décadas, aperfeiçoando, crescendo como pessoa, como profissional, mas, apesar disso, isso não impede que existam os conflitos familiares e, não impeça, e nem é garantia que você também consiga resolver os conflitos familiares. Porque, às vezes, são coisas muito profundas que vêm do fundador. Os valores que ele traz para a empresa, a Cecília mencionou aí, ela só esqueceu de falar que a amante do pai é a empresa, tá? Não é uma amante, não. O filho não vai querer ficar com a amante do pai física, não. É a empresa mesmo. E o fundador, ele tem muito ciúme da empresa que ele toca, porque, afinal de contas, ele dedicou a sua vida inteira àquela empresa, inclusive com o sacrifício da relação familiar. Então, para ele, aquela empresa não é uma pessoa jurídica, não, é uma pessoa física mesmo. E com todos os sentimentos que o relacionamento com uma pessoa física pode causar. Ciúme, inveja, raiva, possessão. E você que está chegando como sucessor, não entende esse tipo de relação profunda, porque você ainda não tem essa relação com a empresa. A sua relação, muitas vezes, é bem
profissional, fria, seca, e você tem que aprender a administrar esse tipo de sentimento, não apenas menosprezando, desprezando a parte sentimental do seu pai, dos seus pais ou dos fundadores com a empresa. Muitas vezes, e acredito que é o que acontece na maioria das vezes, é isso que impede a sucessão, e não a questão técnica em si. Você se preparar tecnicamente é muito fácil, em decorrer da dificuldade que é de você se preparar pessoalmente. Essa é a parte mais difícil da coisa. Então, nós temos uma série de aspectos que o sucessor tem que abordar antes de querer entrar de cabeça nesse negócio de sucessão. Então, você tem vários tipos de incompatibilidades, né, entre o pai e o filho. Muitas vezes os filhos recebem um dinheiro fácil, sem trabalhar, e estão acostumados a esse tipo de vida. Não tem limites, né? E o pai acaba não preparando para a riqueza, ou também para a falta de riqueza. Então, eles acham que o pior nunca vai acontecer, a morte nunca vai acontecer, ninguém gosta, que eu já tinha comentado com o Marco, ninguém gosta de pensar, você quer pensar que vai morrer. Meu pai estava com 86 anos e super forte, os exames dele estavam melhores do que qualquer pessoa da família, do que qualquer funcionário, ele era realmente um cavalo de saúde. E, infelizmente, em 10 dias, tudo isso se foi, há 4 meses atrás. Então, em plena pandemia, que já não é uma coisa fácil, né? A gente já vinha enfrentando outros tipos de problemas, que é o sucateamento de ideias, né? Porque as empresas foram pensadas para a década de 90, e esse é um outro problema muito complicado que o sucessor enfrenta, que é querer trazer para a modernidade do passar do tempo, e isso muitas vezes esse é o maior embate que você tem. Muitas vezes você não consegue transmitir a ideia simples, a ideia mais simples que seja. Muitas vezes pela dificuldade não técnica que eu falei, pela dificuldade emocional. A pessoa se fecha naquele seu círculo e não quer ouvir mais nada. Eu sempre fiz desse jeito sempre deu certo, e desse jeito sempre dará certo. E isso não é verdade. A empresa vai se sucateando com o passar do tempo, porque as gerações que eram seus clientes na década que o fundador criou a empresa, elas vão se mudando, elas vão falecendo, a clientela vai mudando, ela vai se rejuvenescendo. E você tem que aprender a implantar esse tipo de ideia nova na sua empresa. E essa é a maior dificuldade, uma das maiores dificuldades que você encontra numa empresa. É o medo do novo pelo fundador, né? E, ao mesmo tempo, o sucessor tem o horror pelo velho. Então, é uma situação que você tem que buscar o equilíbrio. E equilíbrio é a coisa mais difícil. Você imagina o que um sucessor pensa? Puxa, quando eu deixar a empresa, o que vai ser de mim? O que eu vou fazer da minha vida? Eu que dediquei minha vida inteira para essa empresa, e agora vem esse pirralho, esse fedelho aí do nada, e acha que pode tomar essa empresa de mim. E o sucessor também pergunta o que está acontecendo. Puxa, eu estou aqui, estou dando do meu melhor, e não encontro guarida no que eu estou dizendo. O que eu faço? Continuo aqui? Não continuo? Vou tentar outro tipo de coisa? Essa é uma encruzilhada muito dura, né? Que tanto o pai quanto o filho passam por causa de uma visão errada. Então, você, às vezes, tem uma visão estritamente profissional, sem levar em conta que, muitas vezes, a maioria das decisões é tomada na base do emocional. Então, essa pergunta que foi feita aí para a Cecília
é muito pertinente. Você tem que realmente, às vezes você tem um mediador com talento e ele faz um trabalho primordial no entendimento dos vários tipos de pensamentos que existem numa empresa, né? Então, para o fundador, a empresa é a alma dele. Ele tem dificuldade de avaliar e de treinar os filhos. Muitas vezes ele acha que não é função dele, que do mesmo jeito que ele se fez, o filho também tem que se fazer. E às vezes não é isso. Ele esquece que ele tem que fazer a questão sucessória e que uma hora ele vai ter que parar. Ele simplesmente não quer parar. Ele acha que é eterno, né? Então ele tem uma ansiedade de saber o que fazer depois, o que largar da empresa. Ele também, apesar da idade que seja que ele tenha, ele tem que ter, sim, o seu projeto para o futuro. Então, isso muitas vezes não é abordado entre a família, né? Então, o pai acha que se ele sair de lá, ele simplesmente vai morrer porque ele não vai ter nada o que fazer. Esse é um aspecto muito sério e que muitas vezes não é trabalhado. O fundador prefere adiar a enfrentar os problemas com a família e com a empresa. Então, você tem vários tipos de saída, né? No meu caso, houve a sucessão por causa de morte, né? Em alguns casos, quando você vê que o fundador está levando a empresa para falência, e muitas vezes os controladores se reúnem e simplesmente destituem essa pessoa. Assim, sem mais nem menos. E ele sai não muito contente, né? Sai atirando, quebrando tudo. Muitas vezes até detona a reputação da empresa para o mercado, né? E você tem também aquele processo de sucessor, que a pessoa simplesmente vira as costas, deixa para lá, vai cuidar da sua vida, criou um outro negócio e agora vai se dedicar a esse seu outro negócio. E, às vezes, com muito sucesso, tanto em um quanto em outro, né? E aí você tem aquele tipo de sucessão que o fundador sai do dia a dia em si, da operação, mas continua como uma espécie de conselheiro, né? Orientando os sucessores com base no que vai acontecer depois. Isso é uma coisa muito preciosa. Muitas vezes você que está sucedendo na empresa, você não dá valor a esse tipo de coisa. Mas você saber, um grande fã do Poderoso Chefão, como eu sou, devo ter assistido umas 30 vezes cada um, tanto um, quanto dois, quanto três, a importância do consigliere é enorme. Então, às vezes que você está numa encruzilhada de bico e muitas vezes você não pode falar, porque faz parte de relações íntimas, de relações familiares, e você ter uma pessoa com quem você possa ter esse tipo de conversa é muito importante. E por que não que seja o fundador da empresa que conhece os dois lados? Esse tipo de relação é bem complicado, mas se for bem trabalhado o processo sucessório, atingindo esse nível de interação, a empresa sim consegue passar da primeira para a segunda geração, para a terceira, para a quarta. Não é uma coisa comum, mas é uma coisa que tem que ser pensada com o passar do tempo. E o filho também, ele não pode se basear apenas e tão somente que a vida dele vai girar simplesmente em torno daquela empresa do pai. Botar na cabeça dele, não, aqui é a minha vida, fim de papo, quero viver e morrer aqui. Não. Muitas vezes você é jovem e você, sim, tem a oportunidade de abrir vários leques na sua vida. Não quer dizer que você seja obrigado a suceder o seu pai ou a suceder o seu fundador. Por isso, é muito importante que você tenha outros interesses que não somente de trabalhar na empresa do seu pai. Vá fazer intercâmbios, vá trabalhar em outras empresas, pode ser do mesmo ramo, pode não ser do mesmo ramo. Quanto mais experiências você tiver, profissionais e pessoais, melhor para você. Se você realmente chegou à conclusão de que a sucessão naquela empresa é o seu caminho,
O fato de você ter ido para um outro lugar, uma outra empresa, ter tipo um outro de experiência, patrão, muitas vezes, aprender a seguir ordens, que isso é muito importante, você voltando para a sua empresa, você volta com outro status, tanto pessoal quanto profissional também. Você já passa a ter fatos e argumentos para discutir de igual para igual, não só com o fundador, mas muitas vezes também com o círculo de confiança, aonde ele se cerca, porque ele sempre tem uma válvula de escape, né? Muitas vezes é aquela pessoa, não, o senhor está certo, é assim mesmo, nós sempre fizemos assim e é assim que sempre devemos fazer, é exatamente assim que devemos nos comportar, os clientes vão atender a sua vontade. E você, ele no círculo de confiança, é difícil de ter uma pessoa que converse com ele, olha, eu acho que esse não é bem o caminho, eu acho que o seu filho tem razão. Aí o cara morreu, né? Você já pode, a não ser que o cara queira ser mandado, esteja querendo ser mandado embora para receber os seus direitos, né? Se tiver alguém que queira fazer isso, isso é bem fácil, tá, gente? Você chega para o fundador e fala, não, o seu filho está 100% correto, o senhor não está com nada, o senhor não sabe do que o senhor está falando. Garanto para vocês, vocês vão ser demitidos rapidinho, não tenham dúvida disso. Então, para o sucessor ingressar na empresa, ele não pode achar que ele tem o direito divino de ocupar aquela vaga apenas e tão somente porque ele é sucessor. Não. Ele tem que fazer por merecer. Ele tem que ter conhecimento do negócio. Ele tem que ter uma educação, tanto técnica quanto humanística também, que foi aquela parte que eu mencionei logo no início, desenvolvimento cultural, político, do que se passa no seu meio, do que se passa ao seu lado. Isso é muito importante para você saber interpretar pessoas. E isso te ajuda demais no dia a dia, não só o conhecimento técnico. Então, nos primeiros anos de uma sucessão bem feita, né, tem que ser feita uma avaliação quanto à liderança, a iniciativa, a capacidade de decisão, a capacidade de tomar o risco, porque isso tem que ser feito por etapas. Isso não é uma coisa feita ao... puxa vida, eu ia falar ao Léo, mas não tem nenhuma relação, nem com o Léo Henry, nem com o Léo da Brasel, tá? Por favor. Isso não pode ser feito ao Léo, pode ser feito para o Léo, tá? Isso tem que ser feito com método. Então, a transição, que é uma das partes mais difíceis, quando já está claro quem será o sucessor mesmo, o sucessor tem que apresentar resultado. Não basta apenas ele chegar e querer trabalhar. Ele tem que mostrar a que veio, tanto para o fundador quanto para o resto da família também, para que haja uma transição tranquila. O que é essa transição tranquila? Quando o fundador e o sucessor sentem que a pessoa já está preparada para assumir, para tocar o barco, não, é ele mesmo, e o resto da família também dá o aval. Essa é a área, o ponto ideal da coisa, né? E o grande problema é o timing, né? Acertar o timing disso daí. Normalmente, qual é a dificuldade? O fundador nunca acha que vai morrer. E, desculpe, se tiver algum fundador aqui nos ouvindo, você vai. Né? Não quero cortar a ilusão de ninguém, mas sim, você vai morrer, isso eu garanto com 100% de certeza. Então, quanto antes você souber preparar esse tipo de sucessão, melhor você vai entregar a empresa para os funcionários, para o mercado, para a família. Então, se você, como fundador, realmente ama a empresa, quer ver ela ser sucedida, infelizmente você vai morrer sim, viu, cara? Desculpa falar isso na lata, não é minha intenção desiludir ninguém.
assim, pegando essa mensagem positiva, essa mensagem profunda que você acabou de trazer para todos nós, né? Nos conhecemos há tanto tempo, eu queria primeiro agradecer você, mas vou fazer lógico, uma última provocação. A sua posição é de um sucessor que se preparou, mas que mesmo assim passou pelo impacto da perda. Eu te conheço, né? Vou aqui utilizar um pouco do nosso conhecimento pessoal. Mas, ao mesmo tempo que você já tinha se preparado, você é sucessor aos 55 anos. Eu tenho a notícia não tão observada, que o sucessor também vai morrer. Então, essa questão que você colocou, só para te lembrar, é uma sequência natural das coisas. E o trabalho, quer dizer, você é o sucessor de segunda geração. Nosso tempo, na verdade, já meio que terminou, mas eu, pegando a sua carona, hoje o Jorge tem uma vivência, etc. Você já, nesse momento de crise, você já está pensando na sucessão? Bom, falando de sucessão, tá? Eu tinha conhecimento de 80% a 90% do que se passava na empresa. Eu já estava há 30 anos, 40 anos trabalhando com meu pai. E mesmo assim, com esse nível de conhecimento, está sendo muito difícil fazer a sucessão por causa da morte. Uma coisa simplesmente repentina, em que não se pensou em nada. Não, eu ainda não estou pensando na sucessão porque eu acabei de suceder. Então, vamos supor, se realmente eu estou trabalhando 15 a 16 horas por dia, não digo nada se eu empacotar aqui, terminando, espero poder terminar o seminário, tá? Não vou empacotar agora, tomara, né? Espero. Mas na minha própria família, sim, eu já tenho uma pessoa que é capaz de suceder a empresa, sim. Só que ele ainda é muito jovem, mas ele mostra um tino comercial e administrativo fora do comum. Não é o meu filho, é o meu sobrinho. Ele está com 16 anos e agora ficou sem o vô dele, que também a família dele é um pouco complicada, né? O vô dele era vô e pai ao mesmo tempo, então ele ficou perdido. Qual que foi a saída que ele arranjou? Ele simplesmente montou 2 empresas agora no Instagram. Montou, está comprando coisas, está vendendo coisas. Então, eu já tenho na minha cabeça que ele já é um sucessor natural para esse tipo de coisa, sim. Ele mostra muito tino. O que eu tenho procurado fazer nesse momento, num aborrecente de 16 anos? Não adianta você querer enfiar muita coisa técnica num aborrecente de 16 anos. Mas essa hora é a hora de formação do caráter. Então, você tem que muito pegar e guiar a pessoa para o caráter, né? Formar a pessoa em si, porque o tempo dele assumir a empresa, ele vai chegar. Então, aos pouquinhos, você já vai preparando. Então, a resposta para a sua pergunta é sim, eu já tenho um sucessor em vista, sim. Jorge, muito obrigado. Sei que nós vamos voltar ainda um outro dia para a gente conversar. A gente brinca, mas a gente sempre aprende muita coisa com você, você sabe disso. Mas eu vou continuar sempre criando camas de gato para você, que é uma das nossas diversões favoritas entre a amizade que a gente tem, desse sentido meio quinta série. Mas, enfim. O problema é que só você se diverte, né? Tá bom. Me engana que eu gosto. Somos palmeirenses, lembra disso, a gente se diverte sempre. Então, vamos lá. Então, Jorge, muito obrigado. Eu vou passar a palavra. Não adianta se lamentar, não, Léo, faz parte do negócio. Eu vou falar com uma pessoa, vou deixar o título por último, né? Então, assim, vou falar com uma pessoa que foi citada várias vezes, porque é um caso raro de sucessão, como a gente viu logo no início, né? Se só 5% daquelas empresas chegam na terceira, então nós vamos falar com provavelmente em bar e restaurante, esse percentual deve ser menor ainda, cá entre nós. Então, talvez eu esteja falando com 1%. Então, o 1%, uma pessoa que eu estou admirando cada vez mais,
que, lógico, do ponto de vista do meu referencial, eu considero o Léo uma pessoa jovem, mas muito já com farta vivência, que vive o negócio da família. Léo Henri, muito obrigado pela sua presença. Espero aqui que você possa passar aí nos minutos que você quer aquilo que eu tenho certeza que você tem aí de uma vivência muito diferente, muito diferenciada, para a gente poder entender a sua posição de sucessão. Muito obrigado, Léo. A palavra é sua. Obrigado, Marco. Boa noite a todos. E obrigado pela apresentação também. Não tenho, acho que nem perto do conhecimento que a Cecília e que o Jorge têm sobre o tema. Inclusive, já pude aprender bastante aqui nessas primeiras falas. Mas o que eu posso fazer é passar um pouquinho do histórico, da vivência que a gente teve no La Casserole, com as sucessões, e um pouquinho da leitura que eu faço desse histórico, dos aprendizados que eu tive nesse processo. O La Casserole foi fundado em 1954 pelos meus avós, imigrantes franceses, que se conheceram aqui no Brasil, e eles tocaram um restaurante por 30 e poucos anos, até um belo dia em que eles perguntaram para minha mãe, que já tinha também os seus 30 anos, se ela tinha interesse em tocar o restaurante ou não. Ela falou que tinha interesse e eles fizeram assim, então tá aqui a chave, boa sorte. A gente vai vir aqui para jantar, a gente vai vir aqui para almoçar, para tomar um espumante, mas todas as buchas são inteiramente suas, parabéns. E ela caiu, não de paraquedas, porque ela tinha uma vivência muito grande no restaurante, no dia a dia, mas não na parte profissional, na gestão, né? Então, quando o Jorge fala desses 85%, 90% que ele já tinha de conhecimento de como funcionava, do que era necessário para essa roda girar, foi bastante diferente no caso dela. E foi bastante brusco, inclusive para os clientes, que de um dia para o outro viram os dois senhores franceses, né, meu avô e minha avó, que estavam sempre no restaurante, trabalhando, atendendo, cortando isso totalmente, e vindo uma pessoa muito mais nova, com um outro perfil, com outro comportamento, um pouco mais informal que meus avós. Os clientes ficaram desesperados, pensando, nossa, o que vai acontecer aqui com esse restaurante, enfim. Mas a minha mãe assumiu e tocou muito bem o restaurante nos últimos 35 anos, salvo engano. E eu tive um pouquinho mais de sorte, porque quando eu comecei no restaurante, foi poucos anos depois que eu me formei na faculdade, e de uma forma muito mais gradual. Então, eu comecei ajudando pontualmente em algumas questões, tocando alguns eventos, fazendo algumas propostas, e acho que eu estou quase há 10 anos agora no restaurante e a minha mãe continua lá para várias das atribuições de trabalho. Então, é certamente uma transição, uma sucessão muito mais tranquila, gradual e organizada do que foi no caso dela. Mas, de toda forma, tem uma coisa que é muito comum nos dois casos, né? Que são as resistências, tanto internas quanto as externas, né? A Cecília falou muito sobre essa parte da resistência societária, as questões familiares que podem atravessar a questão empresarial, as questões de negócios, mas uma questão que eu acho também tão importante quanto é a resistência interna da parte da equipe, dos colaboradores. Então, quando eu comecei no La Casserole, o restaurante já tinha quase 60 anos, a gente estava organizando, inclusive, os eventos, as comemorações de 60 anos do restaurante, tinha pessoas trabalhando no restaurante há mais de 50 anos. Então, essas pessoas, elas têm práticas, elas têm hábitos muito, muito arraigados. E, às vezes, são hábitos com os quais a gente tem que aprender, porque eles existem por algum motivo, mas também, por vezes, são hábitos que precisam ser modernizados, como o Jorge disse, né? Precisam ser profissionalizados. E aí é como uma lei da inércia. Você tem uma coisa que está acontecendo da mesma forma há 50 anos, há 60 anos. Então, a força que você precisa para começar a colocar essas coisas em movimento é muito grande. E, nesse sentido, eu acho que o olhar de quem vem de fora, apesar de eu também conviver no restaurante desde que eu nasci, fazer almoço de aniversário, sair da escola, ir para lá, encontrar minha mãe, enfim, de conviver muito no restaurante, não deixa de ser
uma pessoa que chega de fora com um olhar diferente. E essa energia é muito útil para poder atualizar algumas coisas que não aconteceriam de forma espontânea, orgânica dentro da empresa. Por outro lado, uma coisa muito bacana é que, da mesma forma que a inércia exige essa energia muito grande no começo para você começar a fazer as modernizações, quando as coisas começam a entrar em movimento, a inércia também serve para garantir que elas continuem sempre em movimento. Isso vira uma força produtiva, um ciclo virtuoso excelente. Então, essa é um pouquinho a resistência interna que existe. E também existe uma resistência externa. Eu contei no caso da minha mãe, que os clientes de cabelo em pé perguntando, nossa, nos anos 80, o que essa hippie vai chegar no restaurante, vai mudar aqui um restaurante que é tão tradicional? Eu lembro de alguns casos, assim, de que a gente estava fazendo uma reunião com uma arquiteta uma vez para organizar uma pequena reforma do restaurante, uma atualização, na verdade, na decoração do restaurante. E a gente estava fazendo a reunião com o restaurante já fechado e bate na porta um senhor. Eu levanto, abro a porta, pois não, posso ajudar? E ele fala, não, na verdade eu moro em Santos, eu fui cliente do restaurante durante muitos anos quando morei em São Paulo, vim aqui sempre. E eu estou visitando aqui São Paulo só hoje à tarde, não consegui vir para o almoço, mas não queria deixar de vir visitar o restaurante, olha. E a arquiteta ali do lado na mesa, né, fazendo reunião, eu, ela e minha mãe. Olha, fico muito feliz de ver que o restaurante continua como era antes. Nunca mexam em nada deste restaurante. Nunca mudem nada. E a arquiteta se afundando na cadeira com esses comentários, né? Ou mesmo um outro caso de um painel que a gente tem no restaurante, uma foto do Rio Sena, da Notre Dame, em Paris, que a gente, acho que há uns 15 anos atrás, a gente trocou. A foto estava velha, estava amarelada, e a gente mandou um fotógrafo lá para Paris para tirar a mesma foto, do mesmo ângulo, imprimimos a foto nova, colocamos no mesmo lugar, no mesmo tamanho, e no dia seguinte os clientes reclamando, não acredito que vocês mudaram aquela foto, aquele era o Tom Seck, que era a cara do restaurante, vocês estragaram, eu nunca mais volto aqui. Então, assim, se as pessoas são tão apegadas com coisas como a cor da parede, aonde está o quadro, se a foto é nova ou se a foto é velha, imagina quando a gente fala de cardápio. Imagina quando a gente fala de receitas, quando a gente fala do ponto em que os legumes ou as carnes são servidas, da roupa que o garçom vai usar, então, ou de um garçom tatuado agora, uma mudança nos drinks, enfim. Essas duas resistências, elas são sempre muito presentes para qualquer mudança que a gente for fazer. Mas acho que quando a gente fala de sucessão, especialmente, elas são coisas que a gente tem que entender como fundamentais para essa abordagem. E do meu ponto de vista, a gente tem que vencer essas resistências, porque se a gente fica parado, a gente envelhece, a gente fica desatualizado. A gente tem um lema no restaurante, quase que um slogan, que é um clássico sempre atual, que é isso, né? A gente tem que seguir sempre se modernizando. E para mim, tanto para a resistência interna quanto para essa resistência externa dos clientes, o remédio, a receita, a solução é a mesma. É você estudar, você entender, você reconhecer e você respeitar a identidade, seja do restaurante ou seja da empresa onde você está trabalhando. E você propor todas as alterações que forem necessárias, todas as modernizações que forem necessárias, tendo isso como pilar. Então, entender isso, entender aquilo que constitui a empresa enquanto central, enquanto valores, enquanto proposta de valor, tanto para quem trabalha quanto para quem consome, isso é o que garante que você consiga fazer essas mudanças sem, na verdade, descaracterizar aquilo que já existe. Então, eu entendo que esse é um dos pontos centrais que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de sucessão, quando a gente fala de mudanças. E me vem muito à mente o famoso caso da Kodak. Eu não sei se todos aqui sabem, mas a Kodak, na verdade, foi um engenheiro da Kodak o primeiro a inventar a tecnologia de máquinas digitais, das máquinas fotográficas digitais. E aí, num conselho da Kodak, decidiu-se
que não seria esse o caminho seguido pela empresa, que a empresa não ia se modernizar neste sentido, ia continuar realmente investindo em filmes analógicos e afins. E, bom, o que aconteceu depois eu não preciso, não preciso nem dizer. O que aconteceu com as máquinas digitais, o que aconteceu com o filme analógico. Mas, na verdade, a gente tem que ter esse direcionamento sempre muito claro. E aí, voltando um pouquinho mais para a questão pessoal, para a minha vivência, eu, ao longo dos anos, fui entendendo essas questões do restaurante, esses pilares fundamentais do restaurante, e pouco a pouco eu fui propondo algumas alterações, quase que comendo pelas beiradas, por assim dizer. Então, algumas alterações, primeiro, mais burocráticas, processuais, alguns detalhes, alguns sistemas, algumas questões de tecnologia, algumas questões estruturais, até um grande divisor de águas pelo qual a gente passou, que pode parecer um exemplo simples, mas foi bastante impactante, que foi a abertura aos sábados no almoço. O restaurante, desde a sua abertura, há 60 anos, só funcionava a partir do jantar, a partir das 7 da noite no sábado. E, em determinado momento, eu falei, mas, gente, não faz sentido a gente não abrir um almoço de sábado. O almoço de domingo é excelente para a gente tem procura. E a gente fez todo um estudo de redesenho dos horários das pessoas, de adequação dos turnos, intervalos, dias de descanso e afins. Fizemos um evento, um boteco francês, para começar a divulgar essa abertura de sábado, um trabalho de assessoria de imprensa. E a gente decidiu realmente implantar o almoço de sábado. Houve uma resistência enorme, porque pessoas que trabalhavam há 30 anos nunca trabalharam aos sábados no almoço teriam que fazer isso, outros achavam que ia ser perda de tempo, que ia ficar vazio o restaurante, por isso que, se nunca abriu, é porque tem um motivo. E, na verdade, foi um grande sucesso. É um dos nossos melhores movimentos hoje em dia, o almoço de sábado. Se por acaso alguém aqui ainda não abrir, façam, porque vale a pena. Mas isso me rendeu um grande capital simbólico, uma grande confiança por parte da equipe. Porque todo mundo viu que não houve nenhum prejuízo para as pessoas, não estavam trabalhando mais, apenas foi redesenhado os horários. No fim do mês, a gorjeta das pessoas do salão, as pessoas da cozinha, ficava mais alta, que tinha menos gente ociosa nos momentos em que não precisava. E a partir dessa... Léo, cortou teu áudio. Não sei por que ele ficou no mudo, desculpa, gente. Não sei até onde vocês ouviram. A gorjeta. Então, a gorjeta ficou muito mais bacana para todo mundo, muito menos ociosidade para todos, em horários que não precisava ter tanta gente no restaurante. E, a partir desse capital social, foi muito mais fácil propor qualquer mudança, qualquer atualização seguinte, porque as pessoas entenderam que eu estava lá no restaurante para somar, para propor coisas que gerassem ganhos para todos. Claro, para a empresa, para o restaurante também, mas para quem trabalhava. E que esse olhar que o restaurante, que a família sempre teve, que minha mãe sempre teve, meus avós sempre tiveram, permanecia igual. Então, isso foi muito importante para destravar essa resistência das pessoas. Acho que esses são um pouco do principal que eu queria pontuar com vocês, mas acho que um ponto que a Cecília trouxe, que eu também enxergo como muito importante, é essa compactuação das regras do jogo entre quem está envolvido. Porque, apesar de eu ter um caso talvez privilegiado, apesar de ser uma terceira geração, não é um restaurante dividido entre dezenas de primos, mesmo eu só tenho um irmão mais velho, ele não se interessa também, ele trabalha com tecnologia, outra pegada, outra área. Então, na verdade, o funil foi quase que inverso, né? Dos meus dois avós para minha mãe, que tocou sozinha, para mim, que continuo tocando quase que sozinho, como sócio individual, por assim dizer. Mas, mesmo assim, na relação com a minha mãe no dia a dia, ter essa definição do que é a atribuição de cada um é essencial, porque isso
isso estimula muita confiança, isso estimula uma agilidade que pode ser perdida muitas vezes quando você tem muitas pessoas envolvidas. Então, eu me ocupo muito mais da parte operacional, administrativa, financeira, e minha mãe continua tocando muito mais a parte de cozinha e atendimento direto aos clientes. Em alguns momentos, podem haver decisões conflitantes, podem haver decisões que um gostaria de fazer de um modo ou de outro, mas é o caso, a gente tem muito claro a alçada de cada um e da importância de reconhecer a autonomia de cada um nessas áreas. Então, se a minha mãe está falando de atendimento ao cliente e fala que a gente precisa comprar 150 taças de cristal importadas da Alemanha e eu estou responsável financeiro e falo, olha, não dá, a gente precisa ter essa confiança e saber como equilibrar essas questões para ter uma gestão ágil, saudável e competente. Então, enfim, acho que esses são os pontos principais. Não vou me estender muito até para dar tempo do Tito falar com calma também e da gente ter um pouquinho mais de perguntas depois. Olha, assim, a gente ficou com o horário meio travado porque a gente acabou marcando com 15 minutos de antecedência, só nossas 2 horas viram 1h45. Léo, obrigado pela contribuição aí, foi fantástico que você passou. E eu tenho... Você falou assim, bom, afunilou. Nem sempre é assim. Tem famílias que têm vários filhos, né? E eu vou falar que está na 2ª geração, mas quem já tem que pensar na próxima também. Você é o caçula, né, Tito? Sou o caçula. Bem, aí, no meu vai caso, lá, caçula, manda lá. Bem, boa noite a todos. Eu estava assistindo aqui, admirando a apresentação da Cecília. Tudo que ela falava praticamente parece que era uma... Estava vendo só as pessoas que lê a carta e falam assim, você vê a tua história ali, ela contando, separando exatamente cada fase, o que era a primeira gestão, na 2ª gestão, na 3ª, mas assim, todas as apresentações foram muito, muito legais, assim, e caiu como uma luva para mim. E a gente está justamente nesse processo, né, no processo de profissionalização. A gente já vem fazendo há um tempo, a Esperança existe desde 1958, para quem não conhece. Foi uma empresa também que foi fundada pelos meus avós, né, e depois passou meu pai, e hoje a gente está na 3ª geração. Que, na verdade, depois dessa apresentação, eu fiquei na dúvida se eu estou na 2ª ou na 3ª geração. E explico por quê. Porque quando meus avós vieram de Nápoles, né, e foram começar o negócio aqui, meu pai veio junto com eles e tinha 18 anos. Praticamente começaram o negócio todo mundo junto. Começou tanto os meus avós quanto o meu pai junto, como se fosse uma primeira geração ali. E o meu pai e minha avó, eles foram muito atuantes ali, né? Eles que começaram a fazer o nome da empresa, né? Fazer Esperança ser o que ela é, graças a Deus, até hoje. Então, a gente vê os filhos, somos em 4, como uma 2ª geração. Se eu fosse ver pela ordem familiar, seria avô, pai e neto, né? O filho, avô, pai e filho. Mas eles começaram a empresa praticamente junto, né? Então, eu entendo como uma 2ª geração. E naquela configuração que estava falando, eu enxerguei exatamente ali a gente na 2ª geração. Né? E hoje já tem a 3ª vindo, e tem até um sobrinho que também trabalha na empresa. O Léo falou do funil, o meu funil exatamente é de ponta cabeça. Começou com os avós e a gente hoje está abrindo, né? Abriu para os irmãos e abriu para uma outra geração. O que é bacana, eu acho que na nossa família, a gente vem fazendo todas essas modernizações já há algum tempo. Meu pai faleceu em 2006, então essa sucessão, na verdade, já ocorreu desde lá de trás. E eu acho que bem-vindo a sucessão desde quando a gente era pequeno, porque eu me lembro com 13 anos, meu pai fazia a gente trabalhar já na pizzaria para a gente poder entender, a gente trabalhar em todos os setores para a gente poder no futuro fazer sucessão, né? Suceder ele. Então, assim, eu me lembro que eu trabalhava na cozinha, lavava prato, aprendi a cozinhar. Eu, com 13 anos, 14 anos, eu estava lá já trabalhando. E eu me lembro que meus amigos iam para sábado para festa, sábado eu tinha que trabalhar. Lógico que eles davam um sábado sim, um sábado não eram todos. Então, a gente, como somos em 4, então 2 trabalhavam no final de semana e 2 trabalhavam no outro final de semana, porque também a gente estudava, então
mas ele tinha já na cabeça isso que a gente tinha que aprender desde cedo. Mesmo porque ele veio de Nápoles, ele falava que com 12, 13 anos ele já era gerente de uma loja de sapato lá em Nápoles. Então, foram pessoas que... Ele tinha até a 4ª série do ensino primário, mas tinha uma sabedoria imensa. Era um cara que tudo que você perguntava, ele sabia de tudo. Era um cara que lia 2, 3 jornais todos os dias, mas era um cara que não teve o estudo, mas teve uma capacidade imensa de gestão, de administração, de empreendimento, e conseguiu construir. Na época, ele não trabalhava só em restaurante, né? Ele trabalhava em restaurante e, durante o dia, ele trabalhava em obra. Então, ele fazia construções, porque o meu avô ele sempre foi de obra, né? Construía lá na Itália, e a minha avó era uma excelente cozinheira. Então, acho que ele pegou esses 2 lados. Quando ele veio para o Brasil, ele quis empreender do lado da construção civil e, durante a noite, na pizzaria. Então, foi uma pessoa que trabalhou muito, se dedicou muito. Então, vejo nitidamente naquela primeira geração, quando a Cecília colocou, a pessoa que dá alma, dá tudo, se dedica full time para o negócio. Ele mais dedicava para a empresa do que para ele, e isso custou a saúde dele. Foi uma pessoa que, de fato, acabou falecendo com 65 anos de idade, faleceu muito cedo, porque imagina uma pessoa trabalhar full time, o corpo não aguenta, chega uma hora que não aguenta. Mas ele tinha esse ímpeto de vencer na vida, de dar uma condição melhor para essa segunda geração. E, de fato, a segunda geração, quando recebeu aquilo pronto, o que foi bacana é que a gente soube dar muito valor, porque a gente viu o esforço do nosso pai e viu o tanto que ele se dedicou. Então, acho que assim, e ele, a vida inteira, ele sempre falava para nós, falava assim: vocês tenham pelo menos respeito e ética um com o outro. Então, eu acho que esses valores ficou muito enraizado na gente, e a gente, assim, diferente de outras sucessões, eu vejo muitas sucessões passando de segunda para terceira e tendo a briga por espaço, por ver quem fala mais, A gente, graças a Deus, a gente soube respeitar todo mundo, os seus espaços. Então, a gente sabe o que cada um faz dentro da empresa, a gente soube dividir. Eu acho que o nosso pai veio preparando nós para isso. Então, desde o falecimento dele em 2006, nitidamente a gente sabia o que cada um ia fazer. Eu, por exemplo, fico mais na área da pizzaria, né? Cuido mais da parte de pizza, de produção, de novos projetos. Eu tenho uma outra irmã que ela fica mais na parte da cozinha, que a gente tem massas aqui também, na parte da tratoria. Uma outra que fica mais na parte financeira. Então, a gente soube dividir, sem briga, isso daí, respeitando o espaço do outro. E eu acho que isso muito aos valores que foram passados, valores familiares, que sobrepõem até, né, a empresa em si, né, o ambiente da empresa. Então, isso acabou sobrepondo, que eu acho que na pandemia a gente viu que isso foi muito importante, porque, né, a pandemia pôs à prova todo mundo, né? Todo mundo teve dificuldade, vários restaurantes fecharam as portas, e ali colocou à prova realmente quem que estava querendo se dedicar de corpo e alma para o teu negócio manter de pé. E ali a gente pôde ver realmente, nitidamente, que todo mundo, de certa forma, se abraçou, né, deu as mãos e falou: não, vamos passar essa fase junto. E isso foi muito importante para a gente poder passar essa fase, né? Eu acho que justamente esses valores que meu pai acabou deixando para nós, da ética, né, do respeito ao próximo. Então, tudo isso daí, eu acho que a gente acabou passando de uma maneira mais fácil. Lógico que foi difícil, mas imagina se a gente tivesse que brigar, né, ainda no momento de pandemia. Isso é muito mais difícil. E a gente, em vez de brigar, não, a gente deu a mão e falou o que a gente pode fazer para um ajudar o outro, como que a gente pode... Eu mesmo tirei o pé do acelerador, né? O Marco me conhece há um bom tempo. Teve uma época que eu achei que eu era o super-homem, que eu podia ter restaurante, apresentava, tinha estacionamento, trabalhava no esperando. Eu falei, chega no momento que a gente vai ficando mais velho, eu falo, mas para que tudo isso, né? O que eu consegui com isso? Não é melhor, de repente, eu desacelerar, dividir as funções, respeitar as funções de cada um e cada um ter o seu espaço? Então, a gente sabe que a gente precisa, inclusive, aumentar, porque, como falou, as famílias vão aumentando. E, como até a Cecília comentou, as pessoas precisam ter outras fontes, né? Teve empresas que, quando passaram essa dificuldade, tinham outras fontes, e isso ajudou muito. Graças a Deus, a gente também tinha essa condição de ter outras fontes,
que a gente começou a olhar para a empresa, falar, não, a empresa é como se fosse um ser independente e ela tem vida própria. Então, a gente não pode sugar a empresa. Nesse momento, a empresa está doente, que justamente foi a pandemia, né? Onde todo mundo, eu acredito que todo mundo passou por isso daí no nosso setor, a não ser os que trabalhavam 100% com delivery, que eu acho que até aumentou o faturamento, mas a gente teve que se readaptar tudo muito rápido, né? Então, a gente, nesse ponto, foi bacana, a gente também tem 2 braços direitos aqui, que a gente fala que é o braço direito e esquerdo, que trabalha com a gente. Então, se eu pudesse apontar um fato positivo na empresa, é esse relacionamento nosso, respeitoso, forte, que fez a gente conseguir passar de uma maneira mais leve. Agora, a gente está na fase da sucessão, a gente exatamente está nesse processo da governança. Então, a gente é uma empresa que vive isso, né? Porque hoje a gente sabe, a gente fez sempre de uma maneira mais informal, né? Você faz aquilo, faz o outro, faz isso, mas nunca pontuando uma coisa exatamente num contrato, numa governança, até para fazer a sucessão da 3ª geração, né? Porque, como falou, amanhã é nora, são genros, são outras pessoas que entram, são outras cabeças, começam a dar pitaco e, às vezes, começam a influenciar as pessoas, né, da família. E a gente sabe que isso acontece, isso é normal, né? Então, assim, a gente está nesse processo que a gente entende de fazer a governança, a gente já vem fazendo mudanças pontuais na empresa importantes, né? Então, tudo isso que falou hoje de você usar uma tecnologia, imagina uma empresa que é totalmente familiar, você tem que ter tecnologia, você tem que estar avançando com o que acontece com as atualidades também, não pode ficar parado por trás. Não é porque eu sou uma empresa familiar que eu vou me acomodar, ficar sentado e falar, não, eu faço há 50 anos isso e vou continuar fazendo mais 50 anos. A gente pode fazer, mas de uma maneira diferente, né? Então, é aquilo que a gente fala, é se reinventar. Tem aquele ditado, em time que está ganhando não se mexe. Mas eu acho que em time que está ganhando se mexe para você continuar ganhando. Porque se você não mexer, eu falei, às vezes o teu concorrente ganha, né? Se a gente fosse pegar uma Volkswagen da vida que fazia o Fusca lá e, imagina, foi campeão de vendas por anos e anos e anos, né? Imagina se eles não atualizassem o carro, se não viesse outros, atualizando os carros com tecnologia, ia ficar aquela companhia para trás. Então, quer dizer, a gente também no restaurante tem que estar sempre atualizando, que nem o Léo falou, de repente os pratos, você tem o teu prato que é clássico que as pessoas conhecem, mas você pode dar uma leitura diferente desse prato, você pode acrescentar, de repente, alguns outros, né? Porque o mundo está mudando muito rápido hoje, né? Eu acho que o que mudou da época dos nossos pais até a nossa geração foi uma coisa. Da nossa geração para os nossos filhos, a velocidade já é outra. E talvez dos nossos filhos para os netos vai ser outra ainda mais. A gente está na era da informação. Então, eu vejo assim, tudo que levava, às vezes, 5, 10 anos para fazer uma mudança aqui na empresa, hoje você faz em um ano, faz em meses, né? Talvez semanas. Então, a gente precisa também se antenar a isso. Não vir com aquela mentalidade que nossos pais ensinaram, mas sim se atualizar para o momento presente que a gente vive, né? Atualizar a nossa empresa para a gente continuar no mercado e continuar sempre se posicionando perante os nossos concorrentes. Então, assim, é um pouco disso que eu ia falar, bem resumidamente, né? A gente, como eu falei, vários processos a gente já vem fazendo dessa atualização, né, tanto da parte tecnológica, né, a parte hoje do nosso delivery, que a gente conseguiu implantar tanto o nosso aplicativo próprio, nossos canais de venda, hoje na página na internet, e antigamente a gente não tinha nem central de delivery, hoje a gente tem uma central de delivery, e tudo isso, assim, devido até a pandemia, um pouco antes, a gente teve que se reinventar para poder continuar no mercado. Tito, e Titão, você me desculpe aqui, o tempo, a gente teve um tempo que foi cravado aqui, que vai acabar a gravação. Eu, assim, você já está convidado para o nosso próximo encontro. E o Marco participou muito aqui, o Marco conhece um pouco da nossa história. Eu trabalhei 1 ano e meio na sua casa, né? Assim, fazendo aquele processo de pessoas. Então, assim, e foi muito bacana. Foi muito bacana. Eu sou muito feliz em dizer que a gente contribuiu com uma pouquinha coisa. Eu queria agradecer a Cecília Lodi, Francesco Tarallo, o nosso Tito querido, Léo Henri, o meu amigo do coração, Jorge Caetano. Vai ser a última vez que eu vou falar isso em público, pode ficar sossegado, tá certo? Foi muito bom. E eu gostaria de terminar o nosso encontro porque a Marie mandou uma mensagem que eu achei muito legal.
Isso mesmo. A Marie mandou a seguinte mensagem: autoridade e legitimidade são componentes fundamentais para o processo sucessório. Aqui é a fundadora. Eu adorei, porque a primeira, não é, embora eu adorei ter escutado, então agradeço mais uma vez aí ao pessoal do Lecassoli, que escutamos a palavra de uma fundadora, que era uma coisa que o Jorge me falou o seguinte: Marco, você não vai conseguir trazer o fundador para esse encontro hoje. E ele, infelizmente, estava certo. Espero da próxima vez a gente também ter uma outra visão. Eu já deixo aqui o convite. Agradeço as pessoas que estão assistindo: Cecília Nagayama, Edgar Radesco, Ana Helena, Maurício do Guinza, Edgar, lá da Trattoria Adélia, que eu não identifico a casa dela, enfim, Fábio, Léo, muito obrigado, está gravado, eu depois vou mandar para cada um, nós vamos publicar na Brasel. Eu quero que a gente possa discutir sucessão ainda mais para frente, que eu considero isso o próximo passo para todas as empresas prosperarem. Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser, gente. Obrigado. Obrigada, Marco.